Boa tarde, professor Sérgio Soares. Parabéns por mais uma vitória. Eu queria que o senhor fizesse a sua análise do que foi esse Portuguesa 3, Red Bull Brasil 0. Boa tarde, Dom. Boa tarde a todos que estão nos vendo. Um jogo onde começou com o adversário pressionando, né, tendo um pouco mais de volume. Teve duas situações logo de início, que o Tomazella fez uma excelente defesa. Mas eu encaro isso como natural, né? Você jogando na casa do adversário, é natural que o adversário tente propor um pouco mais o jogo. Acho que a partir do momento que nós começamos a encaixar a nossa forma de jogar, de fechar a zona central, de neutralizar esse passe por dentro, a gente passou a equilibrar o jogo. A partir do momento que nós equilibramos os jogos dentro da nossa estratégia, que a gente sabia que o adversário tinha uma linha alta, por incrível que pareça, que era o Daniel para fazer esse passe, o Mancha saiu, o Daniel entrou e o passe do Mancha foi perfeito, o Daniel concluiu, nós fizemos 1-0. A partir do momento que nós fizemos 1-0, aí mostrou-se ainda mais, né, a nossa performance dentro do jogo. Um jogo bem equilibrado, um jogo aproveitando esses espaços que o adversário poderia nos dar, neutralizando as ações pelos lados que eles tinham, tanto com o Eduardo como com o Ricardo, não deixando eles jogarem. E a gente equilibrou muito o jogo e no primeiro tempo a gente conseguiu controlar. O que dificultou um pouquinho para nós foi que nós erramos muito passe. Quando nós roubamos essa bola que era para construir, a gente errou um pouquinho. E isso dificultou um pouquinho essa ação, essa transição. Para a segunda etapa, nós optamos a entrada do Krieger para fechar aquele corredor, para ajudar um pouquinho o Ricardo. E a partir desse momento que nós botamos o Krieger e fechamos, aí assim a nossa equipe foi superior ao RB, né? Começamos a construir situações. A linha alta deles nos proporcionava algo interessante na fase ofensiva. E com isso nós construímos mais um belo gol do Marzagão, que exatamente nós fechamos o corredor central, o Marzagão recuperou, foi à frente, fez uma jogada individual. Eu digo para ele: Marzagão, no meu time volante faz gol, mas pode fazer golaço também, né? E o Marzagão fez um belo gol, e o segundo gol foi uma pintura, né? Outra roubada de bola, o França, a ação, o Danilo entrando no espaço, e a gente fez o terceiro. Por isso eu digo que a nossa equipe foi superior, por essas ações de fechar corredor central, equilibrar e não deixar o adversário. Não me lembro do Tomazella fazer nenhuma defesa na segunda etapa assim tão importante como foi no começo. Esse equilíbrio, eu digo que a nossa equipe está madura sobre jogar o jogo na casa do adversário. É desta forma que eu vejo que a nossa equipe se comportou. Muito bem, professor. Algumas perguntas chegaram parte da imprensa. O senhor já abordou esses temas, mas a gente vai aprofundar em algumas questões. Vamos começar com a pergunta do Fernando Mendes, da Cidade News. Ele pergunta aqui, se o senhor tentou ajustar no segundo tempo, subindo o Luiz Ricardo e trazendo o Krieger para lateral, acabou não dando certo. E aí acabou colocando de volta o Luiz para lateral e a partir daí uma linha com 3 volantes. Se foi mais ou menos isso que o senhor fez e se foi assim que o senhor recuperou o meio-campo e deslanchou na partida. A ideia da entrada do Krieger, né, e adiantar um pouco o Ricardo tinha amarelo. Então o meu receio era de deixar o Ricardo na última linha e ele ter um confronto. E por isso a gente tentou adiantar o Ricardo. A partir do momento que nós vimos que o Krieger não estava conseguindo manter essa linha defensiva, nós optamos em adiantar o Krieger e trazer o Ricardo, que aí o Krieger iria proteger o Ricardo para que o Ricardo não ficasse exposto. E o Krieger também balançar um pouquinho para o meio, para ajudar Marzagão e Tauan naquele meio campo. Foi dessa forma que nós vimos o jogo e isso deu muito equilíbrio para a nossa equipe. Essa também foi a pergunta do professor Antônio Quintal do Paixão Lusa, que o senhor acabou de responder. O Christian Geder, do Netlusa, pergunta sobre o impacto dos desfalques no time para o jogo de hoje e a importância da qualidade do elenco para contornar as ausências do time titular. Olha, Christian, a gente quando montou esse elenco, nós não montamos um time. E a gente tem que valorizar todos. E é isso que a gente tem que fazer. Lógico, é lamentar sim a ausência dos caras que estão fora, dos atletas que estão fora, mas também é valorizar aqueles que entraram e que entraram muito bem. E é isso que nós estamos procurando fazer desde quando nós montamos esse elenco. Eu acho que a equipe teve um bom comportamento. Os atletas que estão fora são atletas importantes dentro do contexto geral, como todos que aqui fazem parte do elenco. É desta forma que a gente está trabalhando, manter o foco com todos e valorizar aqueles que estão presentes e tentar trazer os caras mais rápido possível para fazer uma recuperação. O Rossano Campos, da Sociedade News, pergunta também sobre a importância de ter um elenco quando se perde tantos jogadores e ainda assim o senhor consegue manter o ritmo e conquistar uma vitória importante dessa, e pede para o senhor comentar, aí sim a pergunta é diferente, sobre a força dessa defesa, que muda de dupla, mas não perde a solidez. A consistência do time, né? Você vê que nosso time é um time que joga de uma forma muito compacta, né? Você não vê em algum momento do jogo muito espaço, a gente está sempre muito próximo.
Nossos zagueiros dificilmente estão expostos, estão numa situação de 1 contra 1 com facilidade para o adversário. Mas a gente tem que dizer que tudo isso começa lá da frente. Você vê o Daniel dando carrinho fora das suas características. Você vê o Mancha entregando tudo ali na frente. Você vê os caras de lado também fechando para o setor de meio, correndo. Então acho que não é segredo, né? Essa solidez ela é muito em função do que nós temos um grupo que todo mundo se entrega e faz o máximo possível para que a defesa não fique exposta. Agora, para encerrar, professor, a sequência de jogos da Portuguesa é contra os 2 times que vêm atrás dela na tabela de classificação, Linense e Juventus. O que o torcedor pode esperar desses 2 próximos jogos, professor? Olha, Dom, a gente pode falar do próximo, né? Eu te digo que o próximo, ainda eu vou falar agora porque houve uma pergunta. Porque, na verdade, hoje eu não quero falar do próximo, eu quero comemorar, eu quero saborear essa vitória. E segunda-feira, amanhã, aí eu penso no Juventus. Hoje eu acho que é muito importante a gente celebrar a vitória, né? Você vê a festa que o nosso torcedor fez, isso também é muito importante. O torcedor veio, ó, a Bragança está jogando junto com o time. Então a gente comemora. E amanhã, vamos dizer que hoje é segunda-feira, beleza, Dom? Vamos focar no Juventus, adversário forte, adversário que faz um bom campeonato, é um concorrente. Mas, com todo respeito, a gente está jogando dentro da nossa casa diante dessa galera que faz uma festa enorme. A gente tem que trabalhar com muita humildade, mas dar alegria para o nosso torcedor.